Olá, bom dia leitores e leitoras, como estamos? Gente, eu estou reservando esse vídeo aqui como uma forma até de propor, né, para o canal uma dinâmica diferente para vocês, porque eu tenho visto, né, vários vídeos aí do YouTube falando de livros em específico, na tentativa até de incentivar o leitor a conhecer um pouquinho daquela obra, mas ao mesmo tempo incentivar a leitura dela por conta do estilo dela, né? E já com uma certa experiência na parte de leituras, né, eu realmente queria propor algo diferente, que é a gente conhecer a obra a partir do autor. Existe, assim, inclusive, essa discussão, né, eu já ouvi alguns vídeos, né, de outros youtubers, né, de outros booktubers, em relação à questão de separar o autor da obra. Mas não vai ser com esse objetivo, tá? Vai ser com o objetivo de entender um pouco a mente e o estilo daquele autor, para que assim você possa é, simpatizar com ele, no sentido do que ele tem ali como proposta. Existe uma frase até que eu pensei aqui para o vídeo, né? Que existem autores que eles alugam ali, né, um espaço na sua mente durante um bom tempo. Em compensação também você vai ter o privilégio de entender a mente dele, né? Então, baseado nisso, você começa a perceber que os autores têm os estilos próprios, têm formas ali de escrever que algumas pessoas vão achar interessantes, outras nem tanto, né? Então, baseado nisso, eu queria propor exatamente esse tour por toda a minha coleção aqui de livros, né, do que eu tenho e do que eu vou adquirindo, lógico, para a gente entender um pouco o estilo desses autores e, a partir disso, logicamente, fazer para vocês também a indicação das obras deles, tá? Eu sei que já existem vídeos parecidos com esse, mas eu gostaria de focar aqui um vídeo específico para cada autor, tá? Lógico, nos comentários vocês vão colocando aí o que é que vocês acham, se gostaram do estilo, se não gostaram, até um autor para indicar. A mesma dinâmica que vocês tenham conhecido, isso aí não vai mudar, tá certo? Mas eu vou fazer uma sequência de vídeos nesse sentido, é um conteúdo que eu acredito que seja interessante, mas aí vocês podem dando os feedbacks aí do que estão achando, tá? Porque o meu prazer mesmo é criar um conteúdo bacana, que eu posso dizer ser um conteúdo de qualidade, tá certo? Porque é um conteúdo sincero, porque é um conteúdo embasado, porque é um conteúdo, inclusive, embasado na experiência de quem leu, tá? E aí as críticas, sugestões ficam a critério de vocês, tá certo? Gente, eu vou tentar, tá, seguir uma espécie de linha, né, do que eu fui conhecendo como leitor e o que eu acho que também pode ser interessante para as pessoas começarem a conhecer também, a partir da minha própria trajetória em relação à literatura. E o autor que eu vou começar foi exatamente o primeiro autor de literatura clássica que eu realmente assim comecei a ler e gostei demais, tá? Tá na minha lista dos meus favoritos e hoje a gente vai começar com Dostoiévski, tá? Eu estou trazendo aqui a obra principal dele, mas eu não vou começar por ela, tá? É só para que vocês tenham uma ideia aqui no tempo do vídeo do contexto. Por que é interessante aqui falar sobre Dostoiévski, tá? Né? Pro Vitor foi o primeiro autor de literatura clássica que ele começou a ler. Eu peguei despretensiosamente esse livro aqui, que é O Idiota. Não sei se quem acompanha aí a época, mas a gente tinha nas bancas de revista, tinha ali nos pontos de parada de ônibus, tinha ali até nas próprias bibliotecas que tinha em faculdades, né, nas livrarias, a gente tinha aquelas gondolazinhas, né, que você girava, e aí tinha as coleções de livros. E eu me deparei com esse título e ele me chamou muita atenção, tá? E eu tenho uma história muito interessante com ele, porque foi um livro que eu demorei para ler na época, não estava habituado à leitura. Logo nos primeiros momentos eu já fiquei assim, muito impactado com o personagem aqui Mitkin, porque ele expressa, ele é como se fosse a bondade absoluta do ser humano. Não comparado a Jesus Cristo, mas comparado a um santo, né? E ele já tinha uma capacidade de julgamento muito interessante, né?
de que se você realmente fez algo de errado, você vai, você se julga, né? E ele julgava as pessoas dessa forma: olha, meu amigo, se você acha que você errou, você tem que se consertar, você tem que pedir perdão, né? E isso era um julgamento moral fraco demais para o século XIX, tá certo? Que é onde gira aqui em torno dessa obra. E esse personagem faz contraponto com outros dois, Nastassia Filipovna, né, e o Gania, que eles expressam outros dois lados. Engraçado, ele é o centro da moeda, é como se a moeda caísse bem no centro, e a Nastassia e o Gania são os dois lados, né? A Nastassia é uma figura muito interessante aqui porque ela é tida como louca e ela é a pessoa que vai derrubar as máscaras da sociedade, derrubar a máscara da mentira, da hipocrisia, de tudo isso, da forma dela, né? Diga-se de passagem. E o Gandhi, ele é tido como um homem simplório, assim, no sentido não de conquistas, mas de objetivos, né? Ele acredita ali que a melhor vida é aquela que tem que ser vivida com muito dinheiro, que tem que ser vivida às vezes às custas de outras pessoas, e ele é uma pessoa, na melhor das hipóteses, desonesta, tá certo? Então, esses personagens formam a trinca desse livro, e por isso que ele se torna tão interessante. Fora outras questões, né, que o próprio diálogo entre esses personagens vai promover para você. E, gente, foi esse primeiro livro que eu comecei, mas eu não indico começar por ele, tá? Eu meio que sem querer acabei gostando demais dele. E teve um professor meu de francês na época que ele comentou, me pegou lendo esse livro e disse para ele: não leia Dostoiévski não, que você vai virar uma pessoa triste. E eu gostaria de ter respondido para ele: olha, difícil vai ser deixar de ler, né, depois de ter conhecido isso aqui. Porque para mim, o Dostoiévski, ele é o grande cirurgião da mente humana. Ele é um cirurgião tão preciso dessa mente que ele vai te mostrar todos os podres, todas as hipocrisias, tudo que se esconde por trás dos sentimentos, não num sentido realista, mas num sentido de investigar todas as possibilidades. E quando você investiga todas essas possibilidades, quando você se depara com elas, você percebe que aquele seu mundinho resumido a um único argumento, a única percepção sobre um determinado assunto, ele não é nada comparado a tudo que ele poderia ser. E por isso que ele meio que foi o autor que me abriu os olhos para a vida em si, né? E essa obra eu guardo com muito carinho, e o livro original está aqui desde que eu tinha 19 anos, né? E eu fiquei muito feliz de ter tido a tradução do José Geraldo Vieira, que foi outro autor que eu acabei conhecendo só agora, recentemente, mas que eu já peguei com os tradutores que dificilmente conseguem realizar uma tradução tão boa quanto essa, tá? Então, eu acho que eu teci todos os comentários que eu poderia a respeito desse livro, mas aí vai da minha experiência aqui passar para vocês aonde eu acho que vocês deveriam começar a ler Dostoiévski, uma vez que vocês tenham entendido essa proposta dele de ser o cirurgião, aquele homem que vai te apresentar a complexidade e assim, os podres e também a realidade da mente humana em diversos cenários, tá? Eu tenho aqui alguns outros livros que eu comprei, mas eu queria começar com um livro que não é tão falado como o livro de começo dele. Eu já quero também quebrar as expectativas aqui de alguns, tá certo? Que assim, eu não vou falar de Noites Brancas, tá certo? Eu não vou falar dos contos dele, que eu não... assim, sobre Noites Brancas, gente, porque é um livro assim muito, muito, muito aquém de Dostoiévski, no sentido, se a gente pegar e fizer, né, uma média de toda a obra dele, você vai perceber que ele está muito aquém do que ele produziu, e eu não colocaria como uma obra de entrada. Eu acho que é simplório demais, tá? Noites Brancas. Mas você não está incentivando as pessoas a lerem? Muito pelo contrário. Eu estou superestimando o que é que um leitor pode encontrar nos textos, tá certo? Se puder, inclusive, eu não recomendo nem necessariamente Noites Brancas, tá? Eu recomendo O Primeiro Amor, do Ivan Turgenev, que eu considero até uma obra melhor, né? No sentido do que ela tem para mostrar, que Noites Brancas só arranhou, vamos dizer assim, tá? Mas, vamos dizer, perspectivas e impressões à parte, né? Temos nosso tempo de vídeo,
não vou me estender nesses comentários, tá? Gente, é assim, o livro que eu tenho para recomendar dele é o Sósia. Ele não é um livro grande, tá? Isso já ajuda muito. As primeiras, né, um aviso, né? As primeiras 50 páginas, elas não são muito interessantes, não vou mentir para vocês. É muito sobre o dia a dia do personagem, sobre algumas pessoas com quem ele convive, sobre alguns contextos ali do trabalho dele, mas ainda assim é necessário para que você possa entender um pouco do que a obra vai te entregar no final, que é um dos finais mais impactantes que eu já vi na minha vida. Mas assim, não desistam, pode adquirir a obra, tá? Se você quiser conhecer Dostoiévski, pode começar por ela sem medo, mas não se deixe abalar pelas primeiras 50 páginas, tá certo? A partir da página 51, indo para a página 57, aí você vai ver a maravilha que isso aqui vai virar, e aí você vê o como essa obra aqui, ela te envolve, tá certo? E, gente, essa obra em si, ela é a melhor obra para você investigar não só a questão de uma possibilidade da mente humana, como também a questão também das doenças da mente humana, tá? E essa obra aqui, gente, inclusive nessa edição aqui da Martin Claret, que eu mais indico, conta com a tradução do Oleg, e você termina dela, você com certeza vai dar um sorrisinho pro Dostoiévski em relação ao que ele escreveu aqui, tá? Outra obra que é muito parecida com ele, inclusive foi escrito pelo mestre e orientador do Dostoiévski, que foi o Gogol, tá? Nikolai Gogol, outro excepcional escritor. Ela se parece muito com o Diários de um Louco, tá certo? Diários de um Homem Louco. E as duas obras são excelentes. E parece que essa aqui foi uma homenagem à outra, tá certo? Mas eu já digo para vocês que pode investir, tá certo? Pode adquirir essa obra. É a que eu mais indico para começar a conhecer aí um pouco dessa capacidade do Dostoiévski de extrair a mente humana. Outra muito boa, tá? Que a gente pode ir logo em seguida é essa daqui também, da Memória da Casa dos Mortos. Eu quero resumir o que ela tem para passar para vocês, comparando com outra obra já cinematográfica, mas que ao mesmo tempo expressa toda a ideia dessa obra aqui e a narrativa e o entrelaçamento, né, entre os personagens, que é um filme chamado Carandiru, tá? Eles são muito, muito parecidos, tá certo? Em relação à forma ali de abordar as características, os sonhos de cada personagem, a amizade, a camaradagem, muitas vezes a diversão que acontece, eles são muito parecidos nesse sentido. Então, assim, eu indico fortemente, para quem ainda não assistiu Carandiru, pode assistir, inclusive é um filme excelente, que eles são muito parecidos, só que aqui a gente está com uma pegada um pouco diferente. A pegada é mais de camaradagem do que necessariamente de violência, abusos ou algo nesse sentido. Mas ele já é um livro que vai descer um pouco mais ali na escala de investigações de podres e possibilidades da mente humana. Mas ele também levanta uma pergunta interessante que é o contexto em que aquelas pessoas estão. Vocês vão ver que algumas pessoas ali estão por atos de vingança, né, de pessoas que cometeram assassinatos porque mataram o próprio filho, a própria filha. Aí você começa a perceber, poxa, eles são seres humanos, né? Cometeram atos, né, horríveis, mas quando você acaba descobrindo a história de cada um, você passa a não julgar com tanto peso, entendeu? E o final também é muito bonito, gostei bastante do final dessa obra, e é a que eu mais indico aí para quem deseja aí seguir com Dostoiévski, não vai se arrepender, tá? Inclusive eu tô de terno, tá? Porque eu sei que vocês também gostam, né, de uma coisa mais visual, e porque também no meu trabalho mesmo, eu trabalho como executivo de vendas, né? Eu constantemente uso o terno para fazer as visitas, né? Então aqui para vocês eu acho que para dar um up, né, no visual, o terno também cai bem, tá bom? Passando para outra obra, tá? Que eu já acredito que seja uma obra, inclusive, pouco falada, e ela é excelente. Eu li ela recentemente e, assim, tão apaixonante quanto O Idiota, tá?
Humilhados e Ofendidos. Aqui a gente vai ver, gente, já não só a questão do Dostoiévski investigando essa questão da mente humana, dessa capacidade que pessoas de alto poder aquisitivo têm, assim, de às vezes humilhar outras pessoas que estão abaixo delas, dos sonhos, né, dos artistas, e que esses sonhos muitas vezes são despedaçados. Ele tem uma frase aqui maravilhosa em relação à bondade humana, né? Que ele comentou que a bondade é uma característica singular, admirável de todo ser humano. Mas se ela for acompanhada de muitos defeitos, ela se torna o pior defeito de todos, né? Chamando atenção para a ingenuidade, por exemplo, e para essa incapacidade de você observar, né, os podres. Então já é uma obra que ela já tem uma complexidade. Os personagens todos tem facetas, né? Tem características que eu acho que cada um vai se identificar mais com o personagem, mas tanto o escritor, né, o personagem que tem aqui, que é escritor, né, poeta, quanto também a personagem que ele acaba se envolvendo, e não necessariamente amorosamente, tá? Mas como uma espécie de protetor dela, você vai perceber que é mais fácil gostar deles do que algumas figuras ali normalmente ligadas né, ao alto escalão russo, né? E que aqui você vai ter um contexto muito bem colocado sobre essa hipocrisia, sobre essa questão também de como eles conseguem, né, ali, através de caprichos e desejos, até humilhar certas pessoas como se eles fossem apenas coisas descartáveis. E você vai começar a entender que essa capacidade dele de ser cirúrgico, de ser assim, honesto demais e te dar um tapa na cara em relação às percepções. Aqui você vai começar a sentir o peso da mão do Dostoiévski em relação à cirurgia que ele está fazendo na mente humana, tá? Livro maravilhoso. Indo mais a fundo, a gente pode chegar aqui Isso. Aí, indo mais a fundo, eu já vou estar indicando Idiota. Encerrando essa obra, você pode partir imediatamente para o Idiota. Aqui eu já comentei, né, o que eu tinha para comentar sobre ele no começo do vídeo, mas eu queria trazer uma percepção aqui para vocês, só uma questão. Você vai perceber que a trama gira em torno desses três personagens, mas que é aquele livro meio que novela mexicana, sabe? Do nada explode uma cena, um acontecimento, né? Temos uma cena aqui com a Anastácia que é de tirar o fôlego também, né? Indo mais para o final do livro. E você pode esperar, né, uma inconstância narrativa em relação aos momentos. Quando tudo parece tranquilo, do nada fica muito enérgico, né? Fica muito empolgante. Então ele tem essa montanha-russa de momentos dentro dessa obra. É só essa atenção que eu queria chamar. E passando depois por ela, a gente já vai começar a chegar numa fase bem madura e um pouco mais sombria do Dostoiévski, que são obras que já requer um pouquinho de estômago para você ler, tá? Gente, pensando aqui em amadurecimento narrativo, em extração de momentos, né, das capacidades cirúrgicas dele e a fundo na mente humana, eu vou recomendar Diários do Subsolo. Tá? Aqui a gente vai ver algo muito pessoal do Dostoiévski. Ele vai encarnar aqui um personagem que ele chama de o Homem do Subsolo, que você vai perceber que ele tem uma certa natureza detestável porque ele é covarde, mas ele dá um outro sentido à covardia, tá? Tem uma frase aqui que resume toda essa obra, que é: a vida é mais segura quando vista através dos olhares do subsolo. Ou seja, é sempre interessante você sempre ter um pé atrás, né? Sempre estar abaixo ali das coisas, porque aí você consegue julgar melhor delas e também você não vai ser usado, né? Você não vai sofrer ali tanto com essas questões. E eu vejo que muito da nossa atualidade, né? Pelo menos desde ali do século XX, que foi quando eu nasci, esse sentimento do pé atrás, de esperar menos, de ser abaixo, né?
ele tem se entremeado muito nas nossas ações e também na própria sociedade, o que acaba deixando a gente com essa sensação de desesperança e essa perda de fé também, tá? Me entendam, eu gostei pra caramba da obra, eu tô colocando uma crítica, mas ao mesmo tempo o quão admirável ele foi em fazer isso, como se fosse uma espécie de aula de retórica à covardia, né? Vamos dizer assim. E aqui ele vai, quando ele escreveu essa obra, ele estava passando por um momento muito complicado na vida dele, em relação a dívidas, em relação à saúde, em relação à saúde da esposa, em relação a uma série de coisas. E eu acho que ele conseguiu encarnar muito bem todos os sentimentos aqui dentro. Por isso que ela é uma obra tão impactante, tá? Já cria aí uma certa fortaleza para o seu estômago para o que tem a seguir aqui, tá certo? Vá. O próximo, gente, é um livro que eu vou ser sincero com vocês. Ele não só ficou abrigando ainda na minha mente durante muito tempo, como ele é um livro pesado, ele é um livro que te destrói sim, tá? Que vai questionar toda a sua ideia de humanidade e em relação também à política, à educação, a uma série de coisas. E esse livro aqui ele não tem esse nome à toa, tá? Só o nome deles, Demônios, aí você já consegue entender mais ou menos o que traz aqui, tá certo? Mas assim, é um livro que fala fortemente sobre o lado ruim da política, que seria o extremismo político. Ele investiga muito bem a questão do niilismo, né? Que é aquela questão de saber que tudo é permitido. E você também já vai ter personagens que eles não têm praticamente bússola moral, tá certo? O que interessa é o resultado, não interessa o que aconteça, não interessa como ele aconteça. E isso vai criar momentos aqui que da náusea para angústia, tá certo? Eu não recomendo aí que você leia se estiver passando por um momento muito complicado, porque ele vai trazer reflexões pesadíssimas. Temos aqui assassinatos em massa, temos aqui cenas, né, de alto flagelo, enfim, nós temos aqui da metade para o final do livro só impacto, só porrada grande, tá certo? Sentimentalmente falando. Mas, uma vez que você conheça ali o subsolo, já fica mais interessante de você aguentar mais essas porradas. E o final desse livro aqui, um dos personagens principais aqui, ele teve o fim que mereceu, foi um dos poucos personagens que eu torci que morresse, eu não vou mentir para vocês, mas que levam um bocado de gente consigo e das piores formas possíveis, tá? Então nós estamos falando do pior lado do que existe no ser humano quando se trata de ideologias e de ideologia política e também dentro da educação. Esse livro não é só uma porrada encarnada, né, materializada, como também é um aviso muito sério para todas aquelas pessoas que não conhecem a capacidade que o ser humano tem de usar e de manobrar outros seres humanos, tá certo? Você já vai encontrar aqui grandes podres em relação à mente humana. E falando em porrada materializada, vamos dizer assim, a obra-prima nesse sentido, a gente não poderia deixar de falar de Crime e Castigo. E eu me sinto muito aliviado em trazer vocês desse livro para esse, tá certo? Porque se vocês passaram por Demônios, isso aqui também vocês vão fazer tranquilamente, tá certo? E aqui eu vou trazer uma impressão, né, um resumo que eu posso dar em relação a ele, que né, um personagem que desafia a Deus. Simplesmente isso, tá certo? Se você acredita ou não em Deus, né, é outra questão, mas entenda aí, uma vez que você conheça a Deus, né, você não necessariamente precisa estar do lado dele, né, no sentido de abraçá-lo, vamos dizer assim, mas você pelo menos reconhece a presença, né? Mas aqui é um personagem que desafia a Deus e ele é amassado constantemente na prepotência dele, na arrogância dele
e ele vai, até o final do livro, ele vai sendo provado por A mais B que ele estava e muito enganado. E com esse peso desse engano, de toda essa capacidade de desmascarar, né, o que ele achava, o que ele viu que era o correto, a razão dele, tudo é destruído, tudo cai por terra, tudo, tá? E aí ao final ele encontra ali a verdade e ele vê, inclusive, o quão ele é ridículo em relação à verdade, tá? O final é muito nesse sentido. E é um livro que ele não traz só porrada, ele é a consolidação de toda essa capacidade de trazer complexidade de personagens, de investigar as mentes humanas, esse podre da mente humana, a beleza também da mente humana. Então é uma obra que reúne tudo isso em uma obra só, tá? E aí, indo para o final, vai ter algumas coisas aqui que eu acho que para quem lê vai saber o peso que é, não vou comentar, que eu não gosto de dar spoiler, mas é a obra, para mim, que traduziu o melhor do Dostoiévski em uma obra só, tá? E para encerrar, não poderia falar dela, que eu não li tudo, né? Inclusive está aqui, não vai me deixar mentir, eu ainda nem abri, mas que eu conheço, né? Eu comprei na época uma versão da editora 34 e agora eu comprei essa da Martin Claret, que é o Irmãos Karamazov. E o que eu posso dizer para vocês é que se essa daqui junta tudo isso, os Irmãos Karamazov já vai ser mais pro lado da capacidade máxima do Dostoiévski em invadir a mente humana e através ali de um romance muito bem estruturado, com personagens extremamente complexos, como se fosse obra-prima nesse sentido, né? Ali ela mescla porrada e complexidade de personagens e complexidade narrativa. Aqui nós vamos ter o suprassumo da complexidade narrativa do Dostoiévski em um livro, tá? Eu não posso falar totalmente dela, gente, porque eu não li. Eu não acho isso justo com vocês nem comigo, tá? Mas do que eu li, já é uma obra excepcional, principalmente pelos 4 personagens que nós temos aqui, né? Os 3 irmãos e o pai. E aqui você já começa com um personagem que normalmente o pai, a figura paterna, é tido como uma figura rígida, mas uma figura que abraça, que acolhe, que protege. Mas pelo contrário, ele está se ferrando para os filhos, ele está dizendo, cada um aí que vive sua vida, o que achar melhor, eu não tenho nada a ver com isso, eu tô velho, eu tô feio, eu vou gastar meu dinheiro e viver a vida como eu acho que eu tenho que viver. Isso para os filhos é inadmissível, de uma maneira geral, né? Lógico, alguns ali respeitam, mas respeitam com ressalvas. Outros dizem na cara, você é um velho louco, você não tá ficando doido. E o outro, né, o Aliotia, né, que é o mais religiosamente bem preparado, lógico, ele respeita a ideia do pai, mas ele ainda está pisando ali no mundo, né? Ele era um monge, né? Ele fazia parte de uma seita ali, de monastério, e ele está dando as primeiras pisadas no mundo e conhecendo mais esse outro lado do ser humano, né? Então nós vemos aí uma história muito bem estruturada nesses 4 personagens, tá certo? E eu já digo para vocês, do que eu li, com certeza já pode ser classificado como uma obra-prima, tá? Bom, gente, eu vou encerrando aqui meu vídeo sobre Dostoiévski. Eu tentei resumir, né, todas as características desse autor. Vou trazer outros, tá? Que eu li. O próximo vídeo que eu vou fazer, gente, é sobre os poemas e poesias, tá? Eu tô demorando um pouquinho para apresentar para vocês por conta de tempo e porque eu tenho um carinho tão grande por poemas e poesias que eu quero realmente fazer uma coisa bem feita. Eu fiz um vídeo da última vez, mas eu fiquei doente no dia. No meio da gravação, eu tive um problema, né? E eu não achei melhor gravar porque ficou nítido a questão da pressa, né? E a outra coisa é que eu já vou lançar aí nessa semana, tá? Ali, eu tô prevendo ali por volta de quinta ou sexta-feira pra gente voltar com aquela recorrência dos vídeos, tá? Mas eu queria depois o feedback de vocês, se vocês gostaram do vídeo, né? Compartilhem, comentem e também comentem sobre essa modalidade que eu pensei para esses vídeos que vão ficar vindo para o canal, tá certo? Se vocês gostaram da maneira como eu resumi o autor, né? E de como eu tratei e abordei os livros, né, que eu tenho aqui, que eu trago deles, tá bom? Muito obrigado
Um excelente feriado aí a todos e até a próxima.